na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Ei, oh! E brilho celeste, e brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vós. Amém? Amados, então estamos aqui hoje reunidos, né? Mais uma vez, reunidos assim, né? Pelas ondas, pela frequência da internet, né? Você aí e nós aqui, né? Mas reunidos, então, amados, em espírito, né? Para louvarmos a Deus, né? Engrandecermos o nosso Senhor e aprendermos dele, né? Estamos hoje na nossa escola bíblica dominical para aprender um pouco mais do Senhor. Mas, amados, antes de nós iniciarmos então o nosso estudo de hoje, eu queria parabenizar, né? Em primeiro lugar,
os nossos jovens da igreja, né? Hoje, amados, é o dia do jovem presbiteriano. Hoje se comemora o dia do jovem presbiteriano, né? O jovem lá da nossa UMP, da União da Mocidade Presbiteriana, né? Lembrando, né, queridos, que essa sociedade que foi reorganizada pela igreja em 1986 e tem sido canal de bênção do Senhor sobre a vida da igreja, sobre a vida da sociedade, né? Esse povo, amados, os jovens da igreja, que são uma grande força da igreja, que são os grandes agentes transformadores da sociedade, né? Aqueles que têm o vigor, a vitalidade, né? Parabéns aos jovens. E nesse tempo, amados, que nós estamos vivendo, né, de isolamento, pandemia, insegurança, penso eu que o moto dessa sociedade ele é extremamente relevante e importante para os nossos dias, né? Jovem presbiteriano, alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Esse é o jovem presbiteriano. Parabéns, jovem presbiteriano. Deus te abençoe e continue te abençoar e derrame graça sobre a sua vida. Tá joia? Amém. Amados, antes de nós iniciarmos, nós vamos orar. E nessa oração, além de nós agradecermos a Deus pelos jovens, né, da nossa igreja, também, amados, apresentar a vida da nossa irmã Seni ao Senhor. Ela está se deslocando a Porto Velho para iniciar o tratamento dela. Que nós então estejamos orando para Deus operar maravilhas na vida dela. Deus conduzir os médicos, conduzir todo o tratamento, não se esquecendo que Deus opera maravilhas através dos médicos, através da medicina, mas Deus também opera maravilhas sem nenhum tipo de explicação. A maravilha sobrenatural. Se Deus quiser, queridos, nossa irmã vai chegar em Porto Velho e vai voltar para trás, porque Deus operou. Essa é a nossa oração. Então convido você, amado, nesse momento nós orarmos pelos nossos jovens, orarmos pela nossa irmã Seni, por todos os outros enfermos que são apresentados diante de Deus. Pensa aí aquele que você lembra no momento, coloque ele diante do Senhor. E orarmos também pelo nosso estudo de hoje, para Deus nos conduzir em graça a nos aprofundar no conhecimento dele. Vamos orar, queridos? Pai Santo, Deus grandioso e gracioso, nós te bendizemos, ó Pai. Bendizemos pelo teu cuidado, tua graça, teu amor derramado sobre nós. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de sermos agraciados em nosso meio, ó Pai, por esses jovens, ó Deus, escolhidos e chamados por Ti. Alguns, ó Deus, escolhidos, vamos dizer assim, em meio à trajetória da vida deles. Eles estão ali, ó Pai, hoje na igreja como baluartes, ó Pai, como chamas do Evangelho do Senhor no meio de suas famílias, que suas famílias ainda não se voltaram a Deus. Outros já estão no meio do povo de Deus desde quando nasceram ali, ó Pai, eles são de uma família cristã. Mas todos, amados, todos, ó Pai, obrigado por isso, todos escolhidos antes da fundação do mundo. Muito obrigado, Deus. E Pai, abençoe esses amados. Pai, enche esses amados da intrepidez do Evangelho do Senhor, do vigor, do amor, da vontade de fazer pelo Senhor, ó Deus, de viver todas as áreas da sua vida para a glória do Senhor, ó Deus. Derrama sobre eles, ó Pai. Pai, usa eles, ó Pai, como instrumentos do Evangelho do Senhor, do poder do Senhor, da salvação que vem do Senhor, ó Pai. Ministra, ó Pai, sobre a vida de cada um desses jovens, ó Deus. Reveste eles de uma autoridade espiritual, uma autoridade que vem dos céus, ó Deus. Enche eles de uma sabedoria que vem de Ti, ó Deus.
e enche eles, ó Pai, de vigor pelos planos do Senhor, ó Deus, para a vida deles. Faça isso, ó Pai. Da mesma forma, Pai, apresentamos a vida da nossa irmã Seni diante do Senhor, ó Pai. Ela e de todos os enfermos, ó Pai, que nós temos colocado diante do Senhor. Abençoa, ó Pai, a vida da nossa irmã, dos nossos irmãos, ó Deus. Ministra, ó Pai, do teu poder. Tu és Deus poderoso, ó Pai. Tu, ó Pai, tudo podes. Não há impossíveis para ti. Não há causa difícil demais para o Senhor, ó Pai. E a Ti, então, nós apresentamos a vida da nossa irmã e de todos os demais irmãos, ó Deus. Ministra, ó Pai. Opera com poder. Opera para louvor do Teu próprio nome, ó Pai. É isso que nós pedimos a Ti, ó Deus. Também pedimos a Ti, ó Pai, pelo nosso encontro de hoje. Ministra a nós, ó Pai, da Tua verdade e da Tua vontade, ó Pai. Nos enche, ó Pai, do conhecimento que vem do Senhor, ó Pai. Nos esvazia, ó Pai, do conhecimento que vem de nós mesmos ou no conhecimento simplesmente humano, ó Pai. Mas nos enche, ó Pai, no conhecimento bíblico, eterno e que vem do Senhor, ó Deus. É isso que nós pedimos a Ti hoje, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Deus. Irmãos, então hoje nós vamos abordar um tema geral, genérico, ao mesmo tempo muitas vezes esquecido ou confundido. Hoje, amados, nós vamos estudar sobre a igreja. Nós vamos estudar, queridos, sobre a igreja do Senhor. O que é a igreja? Para que ela serve? Quem faz parte da igreja? Como que é essa igreja? Porque muitas vezes a gente confunde, queridos. E ao longo desse estudo você vai perceber que a gente confunde um pouco o que é a igreja e qual a finalidade dela. Para que ela existe? Para que ela foi instituída? A igreja é uma criação de homens? É uma organização de homens? Uma instituição de homens? O que é a igreja? É um ajuntamento de gente? É uma reunião de pessoas? Para que serve a igreja? Para simplesmente organizar as relações humanas? O que é? Para que é? E, queridos, para a gente poder iniciar logo assim nesse estudo, a igreja, amados, e quando a gente fala de igreja, biblicamente, a igreja se refere, amados, a todas as pessoas que pertencem ao Senhor. O que é a igreja? A igreja é a totalidade, é a união, a reunião também, vamos entender, é diferente. União é uma coisa e reunião é outra. Exemplo muito claro. Como igreja, amados, nós estamos unidos. Mas nós não estamos reunidos agora. Mas nós somos unidos. A igreja, então, é essa união de todas as pessoas que pertencem ao Senhor. Todas as pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo. Sobre qual foi derramado esse sangue poderoso. Várias imagens, queridos, ou expressões, elas também são usadas para definir ou descrever a igreja, querer apontar o que é a igreja. A gente vê muitas frases, muitos termos bíblicos e tal, falando sobre a igreja. Quando vai falar de igreja, muitas vezes a gente vê como a igreja é chamada como o corpo de Cristo. A igreja também é chamada como a família de Deus, o povo de Deus, os eleitos, os escolhidos do Senhor. A Bíblia, ela também chama a igreja de a noiva de Cristo, a comunidade dos remidos do Senhor,
a comunhão, a união, a comunhão dos santos. A igreja também é chamada de o novo Israel, e entre outros termos, amados. E cada um deles, eles apontam para um aspecto da igreja, mas o aspecto principal e básico da igreja, queridos, é pensar como a união do povo escolhido e remido pelo Senhor. Aqueles que o Senhor decidiu trazer para junto de si. A palavra, amados, igreja, no Novo Testamento, e a gente vai, eu poderia fazer referências ao Antigo Testamento e tal, mas vamos direto aqui para o Novo Testamento. A igreja, no Novo Testamento, amados, a gente extrai da ideia da palavra utilizada para a igreja no Novo Testamento, que é o eclesiástico lá e tal, que ela significa os chamados, ou chamados para fora. O que é a igreja, então? A igreja é a união dos chamados por Deus, mas a união dos chamados por Deus para fora. É onde se reúne, então, onde congrega, onde há essa unidade dos chamados pelo Senhor, mas uns chamados para alguma coisa, uns chamados para fora, para fazer algo. A igreja, então, amados, ela é uma assembleia, ela é uma reunião dos eleitos de Deus, aqueles que Deus chama para o mundo. Não para se simplesmente separar do mundo, separando-se do pecado, separando-se daquilo que Deus condena, separado para um estado de graça, para uma forma de graça, mas enviado ao mesmo tempo para o mundo. Separado do pecado do mundo, não do mundo. Então a igreja é o grupo de pessoas chamadas por Deus para viver em graça, livre do pecado, mas enviado ao mundo. Isso é a igreja. E a igreja na terra, queridos, nas palavras de Agostinho, a igreja da terra, ela é um corpo misto. É um corpo misturado. Por isso, amados, quando a gente fala de igreja, a gente tem que ter uma distinção entre alguns aspectos. Dependendo de como você está olhando para a igreja, daquilo que você quer dizer sobre a igreja, a gente precisa fazer uma distinção entre essa igreja. Primeira coisa que a gente precisa entender, amados, quando a gente vai falar de igreja. Dois aspectos da igreja. Existe uma igreja invisível e uma igreja visível. A igreja visível, amados, é aquela que consiste de todas as pessoas que um dia fizeram a profissão de fé, que foram batizadas, que foram arroladas como membros de uma igreja institucional. São aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqueles que são membros da Igreja Batista e membros da Igreja Presbiteriana Independente, Renovada, da Assembleia de Deus, membro de uma igreja institucional, membros de uma congregação institucional. Esses fazem parte de uma igreja visível. Jesus, amados, e é importante a gente entender isso. Então, quando a gente fala de igreja que a gente vê assim,
essas organizações e tal, isso é uma igreja visível. Mas Jesus, amados, ele indicou que haveria joio crescendo junto com o trigo. Por isso que Agostinho fala de uma igreja mista, misturada. Embora, amados, a igreja seja santa, e a gente vai ver um pouquinho mais disso para frente, embora então essa igreja seja santa, sempre vai haver uma mistura profana. Uma mistura não ideal nessa igreja visível, nessa igreja que se vê. Nem todos, amados, aqueles que honram a Cristo com seus lábios, honram a Cristo no seu coração. Amados, então, visto que só Deus, só o Senhor, só Deus pode ver o coração do homem, entender o coração do homem, saber o que há no coração do homem, os verdadeiros eleitos de Deus, amados, a Deus eles são visíveis, mas a nós eles são invisíveis. Por isso, então, amados, que existe uma igreja invisível. A igreja invisível, amados, ela é invisível para mim. Ela é invisível para você, mas ela é completamente visível para Deus. Deus sabe quem é a sua igreja invisível, a sua igreja verdadeira. E é tarefa, então, amados, dos eleitos de Deus, tornar essa igreja visível em uma igreja invisível. O que eu quero dizer com isso? O que é a igreja visível, amados? É quem diz que é crente. O que é uma igreja invisível? Aquele que é crente. Não só no falar, não só porque tem o nome como membro de uma igreja, mas aquele que é crente no coração, transformado no coração. Então a função do crente, amados, daquele chamado, é conduzir a igreja de Deus de forma que toda a igreja visível seja uma igreja invisível. Nós vamos conseguir isso? Não nessa terra. Mas esse é o nosso objetivo. Tornar a igreja invisível. Toda a igreja visível. Essa é a ideia. Resumo, igreja visível são as placas. É quem faz parte dessas placas de igreja. Invisível é a verdadeira igreja de Deus, em que Deus sabe exatamente quem é. Eu não lembro de quem é a frase, queridos, mas eu acho muito pertinente a frase, que diz que um dia ele vai chegar no céu e ele vai se surpreender. Porque lá no céu ele vai encontrar muita gente que ele achava que ele não fazia ideia que estaria no céu vai estar. E muita gente que ele achava que estaria, não vai estar. Igreja visível. Igreja invisível. Mas também, amados, há um outro aspecto de igreja que nós podemos partilhar. Nós podemos partilhar a igreja, ver ela como uma igreja... Tá ficando ruim de ler, né? Uma igreja militante e a igreja triunfante. Amados, a igreja militante, o que é a igreja militante? É aquela igreja de Deus que ainda está na terra. É a igreja de hoje. É a igreja que ainda luta, que tem a sua luta diária contra os principados e as potestades. Que tem a luta contra os dominadores desse mundo tenebroso. Que tem a luta contra as forças espirituais do mal. Essa é a igreja militante, é a igreja que luta. É a igreja do hoje.
É a igreja que luta para pregar o evangelho, para propagar o evangelho e para repreender aquilo que não é do evangelho. E o que é a igreja triunfante, amados? É aquela igreja que já está na glória com Cristo. É aquela igreja que não precisa mais lutar, porque já desfruta da vitória do Senhor. Então, amados, todos aqueles que fazem parte da igreja invisível, a igreja verdadeira, que hoje estão como uma igreja, como uma igreja militante, que luta, que milita, que guerreia pelo Senhor, tenha certeza de um dia se tornar a igreja triunfante, que triunfa com Cristo, que vence com Cristo. Então, amados, nós temos dois aspectos para ver a igreja. A igreja como visível ou invisível, uma igreja institucional e uma igreja real, verdadeira, e uma igreja militante, uma igreja triunfante. A igreja que ainda luta, uma igreja que está em guerra, que está em oposição às coisas malignas, e uma igreja que já desfruta da vitória, que já entrou no gozo eterno do Senhor. Não ainda absolutamente, mas já em vitória, já em conquista. Então, esses dois aspectos, queridos, da igreja, que acabam virando 4, né? Mas esses dois aspectos, essas duas formas de ver a igreja que é importante nós partilharmos. A igreja, amados, um outro aspecto da igreja importante para nós pensarmos aqui ainda, é o seguinte: características dessa igreja. A igreja, queridos, ela é santa. A igreja é santa. A igreja é una, ou uma só. Certo? Uma só. A igreja, ela é universal. E a igreja, amados, ela também é apostólica. Essas são características da igreja. A igreja de Cristo, essa igreja invisível, e às vezes no aspecto visível, mas a igreja invisível, militante e depois triunfante, essa igreja ela é santa, una, universal e apostólica. O que quer dizer cada uma dessas coisas, queridos? Essa igreja ela é santa. Por quê? Porque ela é santificada por Deus. Ela é santa também, amados. Por que a igreja é santa? Porque ela é a reunião. Ela é santa porque ela faz sentido de que todos os santos, os separados por Deus, fazem parte dela, estão nela. São separados por Deus e para Deus. Por isso que ela é santa. Vamos lembrar. Lá no iniciozinho, o que quer dizer santo? Santo, amados, não quer... Um dos aspectos para santo, das traduções, é separado. Aí separado do pecado, onde vem a ideia de santidade, de ser sem pecado, mas santo também é no sentido de separado de algo, e mais separado para algo. Então a igreja ela é santa porque ela foi separada por Deus, santificada por Deus e separada para Deus. Ela está separada para um propósito do Senhor. Por isso que ela é santa. Então a igreja, queridos, ela precisa ser, vamos lá, a nossa igreja, eu e você, precisamos ser santos. Sem pecado, na medida do possível. Na medida daquilo que Deus nos instruir, nós abandonarmos o pecado. Mas também, amados, santo no sentido de sermos separados para. E aqui muitas vezes há confusão. A gente acha que a igreja então é o quê? É um clube
onde a gente se separa desse mundo pecador, caído, vil. E aí a gente vive uma sociedade paralela, diferente, separada, que não tem nada a ver com esse mundo aí fora. E o aspecto de santidade não é isso. Ou não só isso, mas a gente é santo, separado sim, para viver sem o pecado do mundo, sem as coisas vis do mundo, mas para viver no mundo, para Deus, com um propósito. Por isso que a igreja é santa, por isso que eu e você, enquanto membros dessa igreja, precisamos ser santos, separados do pecado que há no mundo, mas não separados do mundo. Essa igreja também ela é una, queridos. Ela é uma só. É verdade, queridos, que a igreja ela está dividida, vamos dizer assim, separada em várias denominações. Mas não vamos confundir. Lembra do aspecto invisível e invisível? Enquanto igreja visível, nós podemos estar separados sim. Existem os vários ramos da igreja, as várias denominações da igreja, enquanto igreja visível. Mas enquanto igreja invisível, queridos, nós somos um só. Porque o que nos une é Cristo. E nele nós estamos unidos, reunidos, congregados, unidos, inseparáveis. A igreja ela é uma só, queridos. Ela não se separa. Os eleitos, amados, eles são unidos por um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios, amados, capítulo 4, versículos 4 a 6, diz assim: há um só corpo e um só espírito. Desculpa. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A igreja, ela é uma só. O reverendo Adão Carlos Nascimento, falando sobre isso, eu acho que ele define muito bem. Tá, mas então por que existem tantas igrejas visíveis por aí? Aquilo que a gente chama de placas de igreja. A multiforme graça de Deus. Ela existe, por quê? Por causa da dureza que ainda há no meu e no seu coração. Porque se nós conseguíssemos nos livrar total, completa e absolutamente de tudo que é pecaminoso em nós não teríamos ideias diferentes, pensamentos diferentes acerca de qualquer coisa na Bíblia. Nós estaríamos ligados exatamente num só pensamento, num só coração. Mas como ainda existem resquícios disso em nós, esses resquícios são exemplificados, são demonstrados também na igreja visível, nessas denominações que existem. Mas, amados, independente das denominações, todos nós somos um só, uma só igreja visível, e tendo um só como cabeça dessa igreja, Jesus Cristo. É Ele que comanda. E essa igreja, então, amados, ela também é universal. Os nossos catecismos, eles vão falar de católica. E católica quer dizer universal. Até fica aqui a brincadeira. Aí a gente... Hoje está difícil. Eu vou fazer essa brincadeira, tá aqui. Hoje está difícil. Aí a gente, há um tempo, falava assim, não... sei lá, se tinha um batismo, se tinha qualquer coisa que você ia usar esses termos, eu falava assim, não vamos falar católica não, porque confunde. A igreja é católica, vai confundir. Como de fato, uma vez eu fiz um batismo
eu utilizei essa palavra, né, que a igreja é una, ela é católica, e uma irmã que visitava, né, nos visitava de outra congregação, ela ficou escandalizada de eu falar que a igreja é católica. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora, mas ela se escandalizou. Então a gente fala assim, não, então não vou usar mais católica, vou usar um outro termo que diga a mesma coisa. Vou usar universal. Também corre o risco de confundir. Não, vou usar o que então? Mundial. Não dá também, entendeu? Então vamos entender o que está querendo dizer o termo, tá? A igreja é do mundo inteiro, do universo, talvez a galaxial agora, né? Não sei se a gente pode usar esse termo, entendeu? Mas a igreja, então, ela é universal, ela é católica, no sentido de ser de todos os lugares, de todos os povos. Por que a gente diz isso, amados? Porque diferente do que era na antiga aliança, amados, em que o povo de Deus, eles pertenciam a uma nação, eles pertenciam a um povo, ao povo israelita, o povo de Israel, e que se um gentil, ele só poderia se tornar, então, de Deus, se ele também se tornasse israelita. Ele tinha que se voltar para aquela nação, para aquele povo específico. Na nova aliança, amados, os servos de Deus, eles pertencem a todas as tribos, todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Ela não é mais restrita a um povo, a um lugar, mas ela é do mundo inteiro, de todos. Todos fazem parte, podem fazer parte da igreja do Senhor. Apocalipse, querido, capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim, lá na visão dos glorificados: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém poderia enumerar. Está falando da igreja, dos eleitos de Deus, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestidura brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. A igreja, então, queridos, ela é universal, de que ela está aberta a todos. E a igreja também, então, queridos, ela é apostólica. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem apóstolo na igreja? Não, pelo amor de Deus. Tá? Mais para frente a gente vai ter um estudo falando dos novos apóstolos que existem por aí. Mas a igreja ser apostólica não quer dizer que ela tem apóstolo na igreja hoje. Ela é apostólica, amados, no sentido que ela está embasada no ensino dos apóstolos. Os apóstolos da Bíblia. Ela é apostólica no sentido que ela está baseada naquilo que os apóstolos falaram que era. Contido, que ela está baseada naquilo que está contido nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. De que é o fundamento da igreja, é a autoridade pela qual ela é governada. A Bíblia, a autoridade apostólica, emanada pela Bíblia. É isso que é ser apostólico, uma igreja apostólica. Efésios, queridos, capítulo 2, falando sobre isso, versículo 19 e 20, fala assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É isso, amados, ser uma igreja apostólica. É uma igreja que, como a gente viu, é universal, onde você deixa de ser, então, um estrangeiro, um peregrino, mas, pelo contrário, você é um concidadão dos céus, você faz parte desse povo do céu agora, da família de Deus, e que você é fundamentado, aliás, é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, sobre o ensino
dos apóstolos. Essa é a ideia. Aí o texto fala apóstolos e profetas, porque tem o Antigo Testamento também. Essa é a ideia. A igreja está baseada naquilo que foi ensinado pela Bíblia através dos apóstolos. Por isso que ela é apostólica. Queridos, é tarefa e privilégio de cada cristão, de cada um de nós, viver unidos à igreja de Cristo. Vivermos ligados a essa igreja. E também, amados, é nossa responsabilidade, minha e sua. É nossa responsabilidade solene, absoluta, não negligenciar a Assembleia dos Santos quando eles se reúnem no culto. Estarmos juntos. Porque esse é o modo bíblico. É nossa responsabilidade, amados, não negligenciar o culto. É nossa responsabilidade não negligenciar a liderança. É nossa responsabilidade não negligenciar a disciplina da igreja. É nossa responsabilidade estar ativamente envolvidos como testemunhas da sua missão. É nossa responsabilidade, minha e sua, queridos, fazer a igreja invisível se tornar visível. As pessoas conseguirem ver o que é a igreja de Deus, o que é a igreja do Senhor. A igreja, queridos, e aqui eu acho importante a gente fazer essa distinção. A igreja, mas ela se caracteriza muito mais como um organismo do que como uma organização, do que como uma entidade, do que como uma empresa. Ela como um organismo é como ela é um corpo. A igreja, mas ela é formada de partes vivas, eu e você. Por isso, então, ela é chamada do corpo de Cristo. Então, assim, amados, como o corpo humano ele é organizado para funcionar em unidade, eu tenho 10, 20 dedos, eu tenho as duas pernas, eu tenho um braço, eu tenho os órgãos, cada um tem a sua função, mas unidos, para que o corpo funcione plenamente, tudo precisa agir unido, cooperando um com o outro. É uma interdependência. Você não confunde um coração com um pulmão. Você sabe que o coração é uma coisa, o pulmão é outra. Mas um não vive sem o outro. Um depende do outro. Não tem um mais importante. Há uma relação de interdependência dessas muitas partes que fazem parte do corpo. Há uma relação de interdependência entre as muitas partes que fazem parte, que compõem a igreja, que fazem a igreja ser igreja. O corpo, amados, a nossa igreja, e aí a nossa igreja visível, ela precisa revelar a nossa unidade, mesmo na diversidade. Nós estamos juntos, unidos, mesmo naquilo que somos diferentes. É claro, queridos, que na igreja a gente vai encontrar pensamentos diferentes. Esses pensamentos não podem causar divisão na igreja. Nós somos unidos, apesar de alguns pensamentos diferentes. E naquilo que a gente pensa diferente e que é contra a Bíblia, aí sim, esse pensamento que não coaduna com a Bíblia, aí precisa de uma ação, mas aí a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Mas nós somos juntos, amados, unidos, apesar de diferentes. Embora, amados, a gente seja, e nós somos governados por uma cabeça, que é Cristo, e isso está lá em Colossenses capítulo 1, ele, amados, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, Jesus Cristo, para todas as coisas ter primazia. O corpo, amados, então, a igreja tem muitos membros, cada membro dotado de habilidades, de capacidades, cada membro investido por Deus, amados, a fim de
contribuir para a obra de todo o corpo. Por quê, amados? Porque assim como o corpo é um, amados, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, assim como o corpo é um, e tem muito, desculpa, porque assim como, estou tentando falar o texto, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, amados, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos bebidos de um Espírito, porque também no corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14, amados. A igreja é a reunião dessa diversidade. E para finalizar, então, amados, quero falar sobre as marcas de uma verdadeira igreja. O que você tem que observar? Como nós falamos, existe uma certa dureza no nosso coração, e essa dureza é que faz com que a gente tenha essas igrejas visíveis diferentes. Apesar de, enquanto igreja invisível, ser uma só. Mas igrejas visíveis diferentes. Existem alguns entendimentos diferentes da Bíblia e isso ocasiona esses pensamentos diferentes e essas, então, instituições diferentes. Mas isso, amados, vai até um ponto. Eu posso discordar de um pensamento, ter um entendimento diferente, vamos dizer assim, da Bíblia, até um certo ponto. Mas tem coisas, queridos, que a gente não pode negociar. Que se a gente negocia nesse ponto, deixa de ser igreja. Pelo menos igreja do Senhor. Não faz mais parte do corpo de Cristo. Amados, visto que o mundo se acha semeado, no mundo tem milhares de instituições diferentes, que se chamam de igreja, que dizem que são igreja de Jesus Cristo. Visto, amados, ser possível, assim como nós, como cada um de nós, essas igrejas, então, essas instituições que se dizem igrejas, se apostatarem da fé a tal ponto de, como diz o texto bíblico, serem conhecidos como sinagogas de Satanás, eu esqueci a minha confissão, eu quero falar... Tá aqui, peraí. Voltei. Como diz a nossa confissão, amados? Essa pergunta... no ponto 4 do capítulo 15, ela diz assim sobre a igreja. Essa igreja católica, lembra? Universal, mundial, galaxial, o que você quiser entender aí. Essa igreja católica tem sido, ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas ordenanças e celebrado o culto público. E o ponto 5. As igrejas mais puras debaixo do céu são sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo, amados. Então, queridos, existem pontos que nós não negociamos. Marcas essenciais para dizer se aquilo lá é uma igreja, aquela instituição é uma igreja verdadeira, legítima, visível, ou não é mais uma igreja, é uma sinagoga de Satanás. Como a gente viu, amados, nenhuma igreja está isenta de erros. Eu não posso dizer assim. Na igreja presbiteriana no Brasil não existem erros. Eu não posso dizer isso. Não posso. Por consciência. Tá, Giovanni, então qual é o erro? É outra história, eu não sei. Mas eu não posso dizer isso. Como ninguém pode dizer, a minha igreja não tem erros. Ela possui, todas possuem.
Algumas num grau maior, outras num grau menor. A igreja perfeita, querido, só no céu. Só lá no céu vai haver uma igreja perfeita, ou na nova terra. Vai haver uma igreja perfeita, sem erros. Há, porém, então, amados, uma importante diferença entre uma corrupção, um problema que afeta todas as instituições, um erro, e a apostasia, quando a gente passa a crer e fazer aquilo que é contrário a Deus, a Bíblia mesmo, né? Vai contra aquilo que é principal, contra aquilo que é básico. E historicamente, então, amados, a gente tem adotado 3 princípios básicos, 3 características básicas de que nenhum pecado fielmente a Bíblia. Semelhantemente, amados, uma igreja ela é falsa, ela é apóstata, quando ela nega oficialmente um princípio essencial da fé cristã. Por exemplo, uma instituição que se diz igreja, mas que nega a divindade de Cristo, não é igreja de Cristo. Uma instituição religiosa que nega a trindade, não é igreja de Cristo, não é igreja verdadeira. Uma instituição religiosa que nega a justificação pela fé somente, não é uma igreja de Cristo. Uma instituição religiosa que coloca qualquer outra coisa acima de Cristo para a salvação. Você precisa crer em Cristo, mas você precisa fazer mais isso ou mais aquilo também. Não é igreja cristã, porque negociou aquilo que é basilar, aquilo que é essencial na Bíblia, na fé cristã. Essa igreja não é uma igreja cristã. A reforma, irmãos, a reforma protestante, por exemplo, ela não moveu uma guerra contra assuntos supérfluos. Ela não se levantou contra coisas supérfluas da igreja. Mas ela se levantou contra aquilo que era basilar, aquilo que era uma doutrina fundamental sobre a salvação. Por isso que originou a reforma. Não foi porque não gostava disso ou daquilo. Será que o batismo é por aspersão ou por imersão? Não foi por isso que teve a reforma. Teve a reforma por assuntos basilares, básicos da fé cristã. E é isso que a gente precisa entender, amados. Quando a igreja, amados, ela deixa de pregar a palavra de Deus, e ela passa a pregar filosofia de homens, ela passa a pregar tradições, ela passa a pregar somente experiências pessoais, ela deixa de ser igreja de Deus. Porque ela está colocando outras coisas no lugar da palavra. Por isso que eu digo para você então agora, muito atentamente, queridos. A gente nessa era da tecnologia, da informação e dos vídeos de Instagram e YouTube e tal. Cuidado, querido, com os moderninhos demais. Você sabe do que eu estou falando. Cuidado com os pastores, as igrejas moderninhas demais. Cuidado que de repente eles não estão pregando a Bíblia. Estão pregando as suas filosofias, os seus sofismas, os seus achismos. A questão não é ser moderno. Você pode ter um pastor que se veste moderno, tem um corte de cabelo moderno. A questão não é essa. A questão é deixar de pregar a Bíblia e passar a pregar aquilo que ele acha. Cuidado também, queridos, com os tradicionais demais. Cuidado, porque às vezes a gente põe em confronto a tradição com a Bíblia. E a tradição acaba falando mais alto do que a Bíblia. Cuidado, irmãos, que às vezes a gente se depara com pessoas que são muito tradicionais, mas pouco bíblicas. Cuidado também, queridos, com os espirituais demais.
aqueles que têm um grau, sabe, aquele grau a mais de espiritualidade, de intimidade com Deus. Cuidado com esses que passam a pregar daquilo que vivem, que passam a pregar das suas experiências, mas deixam de pregar aquilo que a Bíblia diz. Deixam de pregar a Bíblia e passam a pregar aquilo que acham, aquilo que pensam, aquilo que sentem e aquilo que vivenciam. Cuidado com esses aspectos. Segundo aspecto, querido, da marca da verdadeira igreja, são os sacramentos. Uma verdadeira igreja, amados, é aquela que faz uso dos sacramentos e faz uso dos sacramentos corretos e faz uso dos sacramentos de forma correta. Sacramentos, queridos, são as ordens dadas por Deus. Aquilo que Jesus disse, isso vocês fazem. Quais são os sacramentos? Responde aí. Fala, se você não está sozinho, fala para quem está ao teu lado. Quais são os sacramentos deixados por Jesus Cristo? São só 2, tá? São só 2. Vou dar uma dica. Um é o batismo e o outro, a ceia do Senhor. É só isso, queridos, não é mais. Não, Gilvan, mas são 7. Não, são 2. Não, são 7? É, tá. Casamento é sacramento? É. Então como é que tem gente que não pode casar? Sacramento é uma ordem dada para todos. Se eu não posso fazer isso e é legítimo eu não fazer, então não é sacramento. Sacramentos são 2. Batismo e ceia do Senhor. E, amados, negar, difamar, corromper os sacramentos instituídos por Cristo é falsificar a igreja. Ela está baseada nisso também, a vida da igreja. A profanação, queridos, da ceia do Senhor. Oferecer a ceia do Senhor deliberadamente a quem não pode, a quem não pertence à ceia do Senhor. Oferecer a ceia do Senhor a não crentes desqualifica a igreja. Desqualifica a igreja de ser reconhecida como igreja verdadeira, porque a ceia do Senhor é para o povo de Deus. Batizar qualquer um, amados, dar ceia para qualquer um, sem o menor critério, ministrar qualquer um, ministrar a ceia do Senhor, qualquer um batizar o outro, é desqualificar a igreja como igreja de Deus. Porque não foi assim que Deus instituiu. Então, amados, os sacramentos, a administração correta dos sacramentos é uma das marcas da igreja. E por fim, amados, a disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja. Amados, embora o exercício da disciplina na igreja às vezes erra, a gente pode errar e erra. Erra na direção, erra muitas vezes em disciplinar, erra outras vezes em não disciplinar. Erra, amados, na complacência, espera demais e não disciplina. Erra na severidade, aplica uma pena muito severa. Embora isso possa acontecer, amados, ela pode tornar-se, amados, a disciplina tão pervertida ao ponto de não mais ser reconhecido como legítima na igreja. Uma igreja, amados, pública, que de forma pública ela é impenitente, ela não aplica a disciplina, ela endossa, ela pratica, ela se recusa a disciplinar pecados, e vamos falar dos pecados grosseiros, pecados hediondos. Ela deixa de ter a marca de uma verdadeira igreja.
Porque a verdadeira igreja disciplina. Mateus 18, queridos, muitas vezes usado para dizer que a gente tem que ser longânimo, que a gente tem que conversar, que não tem que disciplinar. Engraçado que quando a gente lê Mateus 18 todo ali, você vê as duas coisas. A conversa faz parte da disciplina, mas não acaba ali. Mateus 18, amados, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Tem gente que acha que o texto termina aqui. Mas o texto continua. Se, porém, não te ouvir, toma ainda um contigo, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não e se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Disciplina faz parte de uma verdadeira igreja. Uma verdadeira igreja aplica a disciplina eclesiástica. Embora, amados cristãos, devem ser solenemente, amados, advertidos a não nutrirem um espírito, a gente não tem que ter isso como espírito. Um espírito cismático, de briga, de divisões, de conflitos. A gente não tem que ter isso na igreja. Mas os cristãos amados, nós também temos que ser advertidos sobre a obrigação de se separarem da falsa comunhão, de se separarem da apostasia. Não se separarem do mundo, das pessoas, deixar de ter contato, mas não deixar contaminar a igreja, tentar limpar ela. Toda, amados, igreja verdadeira exibe essas genuínas marcas de uma igreja, em grau maior ou em grau menor. E a reforma, amados, para finalizar, a reforma, a reforma da igreja é uma tarefa interminável. Reforma sempre reformando. Buscamos, amados, mais ser fiéis à vocação bíblica para pregar. A gente precisa disso. Ser mais fiéis ao ministrar os sacramentos. Sermos mais fiéis à disciplina eclesiástica. Assim Deus recomendou. E assim a gente precisa viver. Amém, queridos? Amados, finalizamos aqui. Que vocês fiquem na paz aí. Deus os abençoe. Até!